Olá a todos, nós somos da Escola Eren Aris Gama, da cidade de Flores, GRE de Afogados. Hoje estamos realizando o nosso podcast literário, apresentando para os nossos queridos ouvintes um pouco sobre o livro O 15, de Raquel de Queiroz. O livro 15 conta a história de Chico Bento, um personagem que mora em Quixadá e que, diante de uma tremenda seca, precisa abandonar sua terra à procura de um novo lugar onde tivesse prosperidade não apenas para ele, mas para toda a sua família. Com um pouco de esperança que lhe restam, esperam até o dia 19 de março, dia de São José, mas por não ter chovido, vão à procura de melhores condições de vida. Ao longo dessa viagem impetuosa, ocorrem fatos de partir o coração, desde a morte de um filho até mesmo se deparar com outros retirantes, comendo carcaça de boi, pois sem água não há comida. E esses são apenas dos dois mais chocantes acontecimentos. O que será da vida de Chico Bento? Nessa história, é possível observar críticas sociais escancaradas. Há a presença do nordestino sofredor, que sonha que em algum dia verá suas terras sendo alagadas de água. A pressão exercida por coronéis, a perda lastimáveis dos 3 filhos de Cordulina, fato que dói na alma de uma mãe para sempre. E também temos uma característica comum entre as mulheres: elas são verdadeiras guerreiras e não submissas, duas coisas que procuravam quebrar o estereótipo feminino da época em que o livro foi escrito. A linguagem presente no livro possui uma mistura. As falas narrativas são mais rebuscadas e expressivas, enquanto as falas dos personagens têm como principal característica uma linguagem regional, com presença de expressões, gírias e um dialeto diferente para algumas pessoas. Se você não se convenceu de ler essa incrível obra, iremos recitar um pequeno trecho dela. Vejam só. A criança era só ossipede. O relevo do ventre inchado formava quase uma legião naquela magreza, esticando o couro seco de defunto, empretecido e mal cheiroso. Dando continuidade ao nosso projeto, iremos apresentar os personagens, algumas informações e características deles. Chico Bento apresenta o sertanejo, o vaqueiro retirante, tipificando as pessoas que trabalham cuidando das terras e de pessoas ricas e fogem da fome e da miséria durante a seca. Cordulina, mulher de Chico Bento, expressa a garra e a força da vontade das mulheres nordestinas. Por isso, ela é uma personagem muito impactante, mesmo quando se encontra quieta, abatida e cansada em alguns trechos do enredo. Vicente representa o pequeno detento de terras, criador de gado e produtor rural. Ao longo da narrativa, Vicente se mostra uma pessoa diferente da que esperávamos, que sempre está em busca de melhorar suas condições financeiras. Mocinha, irmã de Cordúlia, cunhada de Chico Bento. Luiz Bezerra, compadre de Chico Bento e Cordúlia. Doninha, esposa de Luiz Bezerra, madrinha de Josias. Josias, filho de Chico Bento e Cordúlia. Ele possui um final comovente. Pedro, filho mais velho de Chico Bento e Cordúlia. Manuel, mais conhecido como Luquinha, filho caçula do Chico Bento e Cordúlia. Paulo, irmã mais velha de Vicente. Lourdinha, irmã mais velha do Vicente. Alice, irmã mais nova do Vicente. Dona Idália, prima de Dona Inácia e a mãe de Vicente, Paulo, Alice e Lourdinha. Conceição, prima de Vicente, que traz um pouco da leveza para o enredo. É uma jovem professora que, mesmo sonhando com amor e desejando se casar, pode ser considerada fora dos padrões da época, como percebemos no decorrer da narrativa, com sua evolução e amadurecimento.
Ela representa as pessoas que, apesar de possuírem boas condições de vida, também são afetadas pela seca. Mãe Nácia, mais conhecida como Dona Inácia, avó de Conceição Marinha Garcia, moradora de Quixadá, interessada em Vicente. Chiquinha Boa, trabalha na fazenda de Vicente. Major, fazendeiro rico da região de Quixadá. Dona Maroca, fazendeira e dona da fazenda Aroeiras, na região de Quixadá. Zefinha, filha do vaqueiro Zé Bernardo. O que iremos falar agora será dedicado em relação à escritora e outros aspectos importantes sobre seu livro que merecem ser ressaltados. Sem mais delongas, vamos lá. A cearense Raquel de Queiroz, pseudônimo de Rita Queluz, foi uma grande escritora, jornalista e dramaturga brasileira. Nasceu em 17 de novembro de 1910, sendo a primeira mulher que entrou para a Academia Brasileira de Letras. Ao longo da sua vida, defendeu várias causas sociais. Podemos citar como exemplo uma reforma no ensino brasileiro, ideias comunistas e o direito da mulher votar, que na época eram tratadas como barbaridades. Durante sua infância, teve acesso a vários livros graças à sua mãe Clotilde Franklin, que comprava revista e a instigava o hábito da leitura, o que talvez tenha contribuído para escrever seu primeiro livro, O 15, romance publicado em 1930, fazendo com que ganhasse notoriedade em todo o Brasil. O 15 pertence à segunda geração do modernismo, e nele podemos ver várias características desta escola literária, tais como conflito espiritual, enfoque no contexto sociológico, regionalismo e etc. Nesta obra, é possível observar algumas experiências vivenciadas por ela, que ainda criança teve que abandonar sua terra por causa de uma grande seca que ocorreu em 1915, e também sua grande vontade de expor a mulher como lutadora de punho firme, fato perceptível em alguns personagens como Curdulina e Conceição. Ela infelizmente morreu no ano de 2003, vítima de um infarto. É triste falar sobre isso, porém não podemos ficar cabisbaixos, pois ela foi uma importante mulher na nossa sociedade, lutando para um melhor futuro e denunciando a realidade vivida no Brasil. E agora é um dever nosso preservar suas memórias às novas gerações. Agora chegou a hora de nos despedirmos, agradecermos a todos que acompanharam o nosso podcast literário do fundo do nosso coração. Esperamos que vocês tenham gostado de nosso projeto e pegue o 15 para ler e se emocionar com essa história emocionante da nossa amada Raquel de Queiroz.